Vamos começar o banho de hoje. Valendo. Vou colocar pra cá, pronto. Pronto, amiguinhos. Pronto. Hoje foi outro dia que eu dei aquela travada. Sabe quando você não consegue acordar direito, você fica meio... Muita coisa pra fazer. E aí, travei. Mas tá tudo bem, tá tudo 100%. E... deixa eu zerar aqui pra saber quanto tempo nós vamos ficar proseando. Pronto. Então vamos lá. Respondendo perguntas de hoje. O que será que vocês querem saber hoje, né? Quais são as perguntas de $1 bilhão? Sage... Caralho, velho. Sage e o Alisson estão disputando para ver quem faz a pergunta primeiro. O Sage. Muzi, muita gente fala que ingerir líquidos durante as refeições faz mal. Isso é mito ou isso é verdade? O Alisson Azevedo. Paulo, até que ponto os vasodilatadores realmente ajudam na distribuição de nutrientes e O2 para os músculos? Samir. Se minha rotina só me permite treinar em horários diferentes do dia, como adequar a dieta a isso? E aí ele pergunta ainda, o Samir, quando você diz sobre comer no mesmo horário, você precisa ser minuciosamente na mesma hora ou há intervalo de tolerância? Então, Samir pergunta de comida, o Sage pergunta de bebida e o Alisson pergunta de vasodilatador. Vamos começar... Vocês estão me vendo aí? Alô? Então, vamos começar com... Vamos começar com o Alisson, que ele pergunta de vasodilatador, e a gente parte para o resto. Queridos, seguinte. Vasodilatador, ele não é uma coisa que vai fazer com que você aumente o calibre necessariamente de veias e artérias. Tá? Ele melhora primeiro uma coisa chamada vasorrecrutamento periférico. Tá? Por que isso é importante? Significa que você está indo lá abrindo, né, arteríolas aferentes, fazendo com que você tenha uma melhor oxigenação de tecido, tá? Então, dessa forma, Alisson, o que a gente espera? A gente espera que a gente tenha uma oxigenação geral da musculatura melhor, mas não só da musculatura, do corpo inteiro, na verdade, né? Inclusive, por exemplo, tecido cerebral. Tanto que tem algumas pessoas que têm intolerância a substâncias que têm ação vasodilatadora. E aí elas têm, por exemplo, dor de cabeça. Tem gente, por exemplo, que não tolera sildenafila, tadalafila ou outros inibidores de fosfodiesterase. Né? Ou seja, se essa pessoa tiver disfunção erétil, ela vai estar numa situação bem difícil, porque, né, você vai estar muito limitado em relação a recurso farmacológico para conseguir tratar isso. Sendo assim, o que se espera de um bom vasodilatador? Que ele faça, em primeiro lugar, um bom recrutamento vascular periférico. E aí a gente usa arginina e derivados de arginina, então L-arginina nitrato, arginina alfa-cetoglutarato, que fazem com que a gente tenha um perfil tanto de velocidade de ação, tempo de ação diferenciado de acordo com o tipo de isômero que a gente escolhe. E claro, existem outras substâncias que aumentam o tempo de ação da arginina, como por exemplo a norvalina, né? Tem alguns estudos que mostram que a norvalina é capaz de fazer com que a arginina ela mantenha a sua ação por até pelo menos umas 4 a 6 horas. Que é interessante, porque vira um pré-treino com característica de pós-treino. Se você mantém esse vasorrecrutamento pós-exercício, você acaba tendo uma melhora da sua velocidade de recuperação, você acaba tendo uma melhora da sua performance. Agora, o que eu quero que vocês pensem? Já que a gente falou de vasodilatador, vamos falar de vasoconstritor, né? O que faz o efeito exatamente ao contrário? Tabaco, pessoal. Então a nicotina, ela é um vasoconstritor periférico. E aí, meu querido, a coisa complica. Por isso que a gente fala, não fume. E essa capacidade de vasoconstrição periférica é uma das coisas que faz com que a gente avise para as pessoas que querem desenvolver massa muscular, que elas evitem o hábito do tabagismo. Tá? Então não é porque é feio, não é porque é errado,
É muito simples. Você tem uma ação vasoconstritora periférica potente, né, que vai fazer com que você tenha uma diminuição do aproveitamento do exercício para você, tá? Mas aquele cigarrinho pós-foda. Gente, vocês nunca vão ver um médico endossando o uso de tabaco, o hábito de fumar, né? Mas acho que tudo na vida é equilíbrio, né? Então, nunca esperem de mim que eu vire para vocês e fale assim, olha, você pode, pós-fuki-fuki, não sou eu, né? Eu vou falar, ó, não, ponto final, tá? Mas e o vapor? Se tiver nicotina, também vai te ferrar. O problema é a nicotina, é essa ação dela. Tem outras ações da nicotina que vão contra o anabolismo, por exemplo, a diminuição da produção ou da liberação de insulina pelo pâncreas, que faz com que o cigarro, por exemplo, seja um fator de predisposição a diabetes. Então, o tempo, né, do tabagismo, ele vai colocar você numa situação de aumento do risco de diabetes, acaba não sendo uma opção muito boa. Sendo assim, o que a gente acaba percebendo que no exercício acontece? Você tem uma ação sinérgica entre fatores que fazem com que o cigarro ele seja um pró-catabólico potente. O primeiro que eu falei para vocês é um vasoconstritor periférico potente. O segundo, ele faz com que você tenha uma insulinopenia, né, e o músculo precisa de insulina para conseguir fazer síntese proteica. Sem insulina não há anabolismo, ou com insulina insuficiente. Além do mais, né, com insulina insuficiente, você faz um quadro de hiperglicemia, você faz um quadro de diabetes. E por último, né, que eu não falei aqui, mas o cigarro ele é rico em aldeído, tá? E o aldeído é miotóxico, ou seja, é tóxico para o músculo. Então, cara, se você fuma e treina e você está reclamando que você não consegue resultado, muito provavelmente o cigarro ele é um fator que vai contar a favor de piorar o seu desempenho. E detalhe, né? A hipóxia no tecido gorduroso é uma coisa que aumenta a inflamação, aumenta a quebra de célula adiposa, aumenta a produção de uma coisa chamada DUMPs, que são resíduos das células adiposas que são destruídas, que aumenta mais a inflamação, que faz aumentar mais ainda o tecido adiposo, tá? Então essa ideia que cigarro emagrece é mentira. O cigarro ele pode até modificar a forma que você percebe fome, mas na verdade o cigarro ele tem um efeito pró-formação de gordura via inflamação, pessoal. E como dito, né, ele também aumenta a liberação de vias inflamatórias. NF-kappa-beta, TNF-alfa, interleucina 6 não muscular, que vai fazer você perder massa, tá bom? Então se a gente vai falar de vasodilatador, Alisson, a gente fala de vasoconstritor, porque são assuntos casados. E essas coisas a gente tem que dominar muito bem. Agora, 6 de pergunta de bebida. E o Samir pergunta de comida, de alimentação. Não é isso? Agora estou tentando lembrar o que eles perguntaram. Eu vou colar aqui. Eu vou ver aqui se eu consigo ver. O Seiji perguntou de bebida durante a refeição. E o Samir comer no mesmo horário e variação de horário de rotina. Então tá bom. Seiji, o que acontece quando você bebe durante a refeição? Esse assunto é interessante, viu? Em primeiro lugar, se você está bebendo durante a refeição, significa que você estava com sede, não com fome. Então, sempre antes de fazer uma refeição, beba água. Por quê? Se você comer com sede, você vai comer mais. E isso é ruim, tá? Quando você bebe líquidos durante a refeição, você pode beber líquidos saborizados ou não saborizados.
né? Saborizado é doce, salgado, amargo, unani, azedo. Flavorizado é com cheiro, né? Então, tangerina, uva, abacaxi, whatever. E é diferente, tá? Quando você bebe água, você limpa o paladar. Isso quer dizer o quê? Que você atrasa a tua percepção de recompensa, tá? Quando você come uma coisa gostosa, né? Se você só comer, você atinge um sinal de recompensa numa velocidade maior do que se você ficar bebendo água. Por quê? Porque aquele gosto repetido, ele satura. Algumas culturas, você tem o consumo de determinadas bebidas justamente para limpar o paladar. Então, se você for... Quando a gente foi para o Japão, acho que foi 2018, né? Foi toda a minha família, né? Eu, a Beta, a Clara e a Duda. E a gente foi comer num restaurante japonês que ficava no alto de uma torre, 30º e tralalá andar. E aí eles serviram, junto com a refeição, um chá verde. E aí eu falei, não, mas eu não pedi esse chá verde. Aí ele falou, esse chá verde aí ele me ensinou. O chá verde é para limpar o seu paladar entre os peixes que eu vou te servir. Falei, caralho, né? Que animal. Ou seja, o cara ele quer que eu sinta o sabor realmente do peixe. Posso falar para vocês? Foi uma experiência maravilhosa. Porque de fato, aí eu entendi para que serve o chá verde na culinária japonesa. Por conta desse sushi man, desse restaurante. Então quando ele te serve um torô, é um torô. Quando ele te serve um atum, você sente o gosto do atum. Então, antes de você... Né, você pode, claro, comer que nem um monstro, como a gente faz em rodízio japonês, né, um mondron. Então você pode comer que nem um degustador, né? E aí foi que eu aprendi como é que funciona o chá verde. Você vai mudar o peixe, você toma um golinho de chá verde e aí você sente todo o paladar dele. O foda, seja, é que existem dois efeitos. Quando você toma uma bebida flavorizada, você atrasa o que é a sensação de saciedade. Então a pior coisa que você pode fazer durante a refeição é tomar, por exemplo, um refrigerante zero. Duas razões. O doce do refrigerante, né, o sabor adocicado do refrigerante, vai atrasar a sua saciedade. A dilatação do estômago que você vai fazer com o líquido mais o gás vai fazer com que você tenha a falsa sensação de que cabe mais comida. Você atrasa a sensação de saciedade mecânica. O gás, porque você, né, tem uma eruptação, é um nome bonito de arrotar, né? E o líquido, porque você tem estrias no estômago, que você direciona o líquido e ele é absorvido ou ele é direcionado antes do que o bolo alimentar. Então o seu estômago ele tende a dilatar e encolher. E essa sensação te faz ter a sensação de que cabe mais comida. E aí você vai comer mais ainda. Não é um bom negócio, Sergi. Não é um bom negócio. Então, o que é a dica? A dica é você beber água antes de você fazer uma refeição, matar a sua sede. Faça a sua refeição e aí só beba água depois. Por isso, fazer mal não faz, mas beber durante a refeição vai te ensinar a desregular seus processos de saciedade, tá? Samir. O Samir, ele quer saber se tem diferença comer em hora fixa. Samir, tem, cara. Tem, porque isso é a gente chama de reflexo pavloviano, né? Se você come sempre no mesmo horário, você tem fome naquele horário um pouquinho antes. Então, um experimento clássico disso, né, foi feito com cachorros. Né? Então, o cuidador, ele trazia comida para o cachorro e tocava a campainha. Comida, campainha. Comida, campainha. Até que chegou um momento onde o cuidador só tocava a campainha. O que aconteceu com o cachorro?
ele salivava, mostrando que existia uma associação entre o que era o ouvir da campainha e a recompensa alimentar. No nosso caso, a gente não tem campainha, mas a gente tem horário. E assim, do ponto de vista do que a gente vê na literatura em fracionamento alimentar, a gente percebe que, primeiro, é uma vantagem se você consegue se alimentar em horários fixos e principalmente em relação ao consumo proteico, se esses horários eles não ultrapassam 3 horas. Aparentemente, isso é a melhor forma de você absorver proteína. E no sábado de manhã, eu vou falar para vocês um artigo que ficou muito famoso, que é o timing da proteína. É a pesquisa de um japonês, um cara chamado Aoyama, é desse ano, 2021, e ele traz evidências de que o melhor momento para você consumir proteína é pela manhã. E ele não está falando necessariamente da função do seu trato gastrointestinal. Ele está falando dos genes clocks que você tem nos miócitos, nas células musculares, nos mionúcleos, que funcionam muito bem na síntese proteica pela manhã. Logo, existe essa tendência de que, além de você fracionar a proteína ao longo do dia, em intervalos a cada 3 horas, trabalho de 2016 da Louise Burke, do Stuart Phillips, que quando você tem um consumo proteico melhor nos períodos matinais, isso tende a facilitar o que é a sua síntese muscular. Então, coisa bacana, né? Claro, são todos detalhes, né, Samir? Só que a gente é feito de detalhe, né, meu? Lembra que não é uma coisa muito grande que derruba um avião, na realidade é uma sucessão de coisas pequenas. O que vai derrubar o teu desempenho é uma sucessão de coisas pequenas. É um sono insuficiente, é uma alimentação que não tem horário certo, é uma composição das suas refeições que não favorece aquilo que você precisa, é um treinamento que está em desacordo com aquilo que é o seu objetivo. Nossa, que susto, achei que a Alexa tinha ligado o ar-condicionado daqui. Alexa, ligar ar-condicionado da varanda. A Alexa tá retardada hoje, ela não sabe de nada. Ela parece aqueles moleques que fez merda. Foi você que fez isso? Tá sim. Sandro, vem arrumar minha Alexa aqui. Essa mulher está indisciplinada. Está rebelde. E aí, Samir, é a questão do esforço de cada um, cara. Então, existe a necessidade de um esforço para você fracionar sua alimentação e, além de comer em intervalos regulares, comer em horários específicos. E de preferência, se você conseguir, privilegiando determinados momentos do dia. Certo? Queridos, não percam sábado, tem aulas 10 da manhã, das 10 às 11, eu, Aline e o Wesley. Então, médico, nutricionista e psicólogo, falando para vocês sobre timing no nosso desempenho, né? O timing de nutriente, timing dietético e o timing na função neurológica central. Vai ser bem legal, né? Coisas que vocês com certeza não teriam na faculdade aí. Então aproveita, terminando a live, vai lá no meu perfil, tem lá um link, Museu, clica lá, se inscreve no Interligas para você poder assistir essa aula. Quem já está inscrito vai receber por e-mail o link. Então fiquem descansados, só fiquem a postos que sábado 10 da manhã a gente está online falando desse assunto, tá? E se você pegou meio que o bonde andando e tem um monte de dúvida acerca disso que a gente conversa, você pode acessar o meu aplicativo que tem aulas aí teóricas numa linguagem acessível para você poder se inteirar de tudo isso. Isso é um banhento nota 10. Então, musey.app.
Só escrever no seu browser, seu Explorer, seu Chrome, seu Safari. Vai lá e escreve musey.app, muse.app. Você vai achar o meu aplicativo de lambuja, 3 dias de grátis. 30 dias de grátis para você usar o aplicativo e conhecer toda a gama de ferramentas que ele oferece. Certo? Tá bom. Bom, galera do YouTube, é isso. Se você curtiu, clique no curtir. Aproveita e se inscreve no canal para a gente continuar crescendo. Estamos crescendo bem, estou super feliz. Obrigado aí pela audiência. Deixe seu comentário para a gente saber o que anda na sua cabeça, quais são suas dúvidas, dores, para a gente poder abordar. E liga as notificações para saber quando a gente publica coisa nova aí. Né? Todo dia tem vídeo novo. Fique atento. E precisando, o pai está aqui. Beijo para vocês. A gente se vê.